Por favor, senhor Luiz Antunes Teixeira. Boa noite a todos. É uma satisfação eu estar aqui nesse momento. Me sinto muito honrado de ter sido convidado pelo presidente Edson e toda a sua equipe para que eu escrevesse algumas informações sobre a memória da eletrificação rural em Santa Catarina. Eu vou confessar para vocês que o órgão responsável pela eletrificação rural em Santa Catarina, que começou na década de 60, embora a primeira cooperativa tenha sido instituída em 59, cooperativa de Forquilinha, terra de dois ilustres catarinenses, Dom Evaristo Arnes e doutora Zilda Arnes. E essa cooperativa foi uma cooperativa montada como piloto pela Comissão de Energia Elétrica de Santa Catarina. A Comissão de Energia Elétrica era uma autarquia estadual que foi incumbida ou tinha como prerrogativa de execução a eletrificação rural em Santa Catarina. E foi na década de 60 que isso começou em Santa Catarina. Agora, sem que isso me traga qualquer lisonjeia, mas eu comecei a trabalhar na Comissão de Energia Elétrica de Santa Catarina em junho de 1961. E nesta ocasião recebi uma incumbência do senhor presidente, que eu estava recebendo uma secretária em uma mesa para começarmos o desenvolvimento da eletrificação rural em Santa Catarina. Eu realmente, sentido do melhor ânimo possível, maior ânimo possível para isso, porque era uma necessidade que todo catarinense pedia, solicitava aos governantes. Comecei a fazer os nossos planejamentos e provavelmente também o desenvolvimento dos projetos para a eletrificação rural. Como naquela ocasião não tinha energia disponível em toda Santa Catarina, procurou-se desenvolver primeiro por onde a energia era disponível. E assim foi eletrificado todo o Vale do Araranguá, onde nós tínhamos energia disponível a partir de Maracajá e chegamos a Sanga da Toca, no Turvo. Todo o Vale do Rio Tubarão e o Rio Braço Norte e o Rio Capivari, que eles visionavam a Sotelca, toda fonte produtora de energia e não dispunham de energia. Também foi feita uma linha de transmissão Tubarão-Gravatal e lá foi radiado para todo o Vale do Rio Braço do Norte, chegando inclusive a Grão-Pará e mais tarde até a Itápolis. No Rio Capivari foi subido em toda a região e chegando até São Bonifácio. Mas o que se poderia fazer nessa ocasião era de passo lento, era vagaroso, porque dependia de recursos. O sistema era um cooperativista eleito, porque era como o governo do estado poderia doar dinheiro para uma empresa. E essa empresa só poderia receber recursos se ela não tivesse fins lucrativos. Assim, por isso foi a preferência da cooperativa aqui no estado, que já era em todo o Brasil. Mas eu considero duas etapas bem distintas na eletrificação rural. Esta que nós fizemos usando os recursos do estado, e outra, quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento fez um plano de
desenvolvimento para a eletrificação rural, oferecendo capital a perder de vista, como nós dizemos, a baixa quantidade de juros. Isso era representando um valor de 30 milhões de dólares que foi disponibilizado para o Brasil. Santa Catarina, em função da sua pouca representatividade e influência política no Brasil, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande, Pernambuco, dividiram o bolo e nada sobrou para Santa Catarina. Nós continuamos trabalhando sério e de uma maneira correta, o máximo possível. E quero dizer para vocês que eu estava esse plano do BID foi em no início da década de 70. E quando chegou em 74, no governo Colombo Salles, nós recebemos na Comissão de Energia Elétrica, que o presidente era o Dr. Haroldo Pederneiras, um outro ilustre engenheiro catarinense, um telefonema do Rio oferecendo nada menos do que 6 milhões e 200 mil dólares que os estados que haviam desenvolvido aquele trabalho de desenvolvimento de projeto não tinham completado todo o valor que o banco estava botando à disposição. Com a aquiescência do engenheiro Haroldo Pederneiras, eu era diretor técnico da Comissão de Energia Elétrica. Aceitamos o desafio. Isso era junho de 1974. Nós nos colocamos em campo e 27 de dezembro de 1974 nós entregamos o projeto de 5.500 quilômetros de projeto de eletrificação de rede de eletrificação rural ao BID. Alguns dias depois, eles telefonaram dizendo que o projeto foi aceito. Em fevereiro de 1975, o Dr. Colombo Salles telefonou para a Comissão de Energia Elétrica, dizendo que o BID havia disponibilizado os 6 milhões de horas para o Estado, para o Tesouro do Estado. Então, este aí foi, na minha opinião, o grande impulso, porque nós tínhamos nada menos do que 5.500 quilômetros de linha com anteprojeto e com dinheiro disponível. Nesta ocasião, foi criada então a ERUSC, a Eletrificação Rural de Santa Catarina. A ERUSC já tinha sido criada em termos de decreto em 1973, mas ela foi efetivada e entrou em funcionamento em abril de 1975, com o compromisso com uma nova diretoria, já no novo governo, com uma diretoria que não teve nenhum membro da Comissão de Energia Elétrica participando, e que eles tinham um prazo para executar essas obras de 3 anos. Então, esse foi realmente um grande momento da eletrificação rural em Santa Catarina. E a gente que trabalhou com a eletrificação rural desde os esparsos recursos que nós tínhamos, e que a eletricidade era uma benfeitoria que o homem do campo queria de qualquer maneira. Quem não queria a luz elétrica quando ele funcionava à base de uma lamparina a querosene ou de uma vela? Então a gente sentiu recompensa disso aí e sentiu orgulho de ter trabalhado afinco nesse período ou em todas as outras épocas
quando a gente ia para a inauguração de uma cooperativa e que o sistema era energizado. O homem do campo apagava uma luz de querosene e apertava o botão e acendia, iluminava a casa dele inteira. Eu sempre achei que não iluminava a sua casa, iluminava a inteligência, iluminava a educação, iluminava a comunicação, iluminava a produção, a produtividade, iluminava a renda dele que passava a ter mais, iluminava a economia doméstica, porque ali se instalava tudo que era aparelho eletrodoméstico que não se dispunha e que isso fazia falta, iluminava a produção de transformação primária, onde ele passou a comprar máquinas de transformação, com todos os tipos de equipamentos necessários para a transformação da produção. E claro que a eletrificação rural em Santa Catarina, ela foi bem orientada, não falando de lisonjeando, mas é porque ela teve uma participação muito grande dos governantes que nos deram apoio o tempo todo. E o objetivo era qualidade de vida para o homem do campo, luz para todos. Nenhuma cooperativa passou por um cidadão que não tinha condição de instalar energia e que ele não recebesse, porque as condições lhe eram facilitadas e eles recebiam. Então, praticamente, isso seria um relato, a minha satisfação de eu estar participando aqui nesse momento, de escrever algumas linhas nesse livro que comemora os 50 anos de fundação da FECOERUSC. A FECOERUSC, na ocasião da sua fundação, ela foi a Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina e foi realizada na cidade do senhor Luiz Nandi, que foi o primeiro presidente, 13 de maio, no sul do estado. E então, depois foi desenvolvida com a criação dos outros órgãos, ela se chamou a FECOERUSC. A outra parte, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar os diretores da FECOERUSC e de todas as cooperativas também de eletrificação rural, pelo trabalho que estão desenvolvendo e pela lembrança de ter lançado esse livro comemorando os 50 anos da FECOERUSC, porque isso registra a história, e sem a história não dá para se comparar o passado com o presente. Essa história é importante. Parabenizo, na pessoa do Edson, todos os diretores da FECOERUSC e os diretores de cooperativas de eletrificação rural. Muito obrigado.